seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, avanço na tua vida, transformação, e que entre aí na tua casa a paz, a abundância e o livramento do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que seja tocado pelo teu poder. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, e que todo câncer, infecções, inflamações, dores sejam retirados pelo poder e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Oramos por uma intervenção do Senhor nessa vida. Oramos para que a mão poderosa do Senhor toque nesta casa, toque nesta família. E se há ataques espirituais que estão trazendo, Senhor, dores, que estão trazendo enfermidades, que estão trazendo males para dentro dessa casa, nós damos uma ordem: sai, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela restauração de casamentos, pela restauração de famílias, pela restauração emocional, pessoas que têm sido abatidas emocionalmente, fisicamente, que sejam curadas agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, oramos para que a alegria entre, para que a paz entre, para que o favor de Deus entre, para que a unção de Deus quebre todo o jugo espiritual que essa pessoa está carregando, que ela seja livre de todo mal, no nome de Jesus. E nós consagramos o dia de hoje ao Senhor e pedimos: Espírito Santo, cuida de cada uma das nossas decisões, nos dê sabedoria do céu, nos abençoe em nossos negócios, em nossos projetos, em nossos sonhos. Oramos, Senhor, para que a Tua mão seja sobre a nossa família, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada pessoa, abençoo sua casa, abençoo o seu trabalho, que as grandes portas se abram, que o favor do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor afaste do nosso caminho toda falsidade, todo relacionamento mau, toda pessoa que vem, Senhor, para tentar perturbar o nosso caminho. Afasta, Pai, afasta a inveja, afasta as mentiras, afasta as contrariedades, a oposição espiritual, aquilo que vier para nos atrapalhar ou para causar atrasos na nossa vida, tira do nosso caminho. Nós abrimos as portas da nossa vida para Deus Pai, para Deus Filho e para Deus Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces o amanhã, Tu conheces o futuro e nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Deus me deu uma palavra profética para liberar sobre a tua vida e no final eu quero fazer uma oração para que tudo aquilo que está em desordem na tua vida, que o Senhor coloque em ordem. E também para que o Senhor dê livramentos. Nós estamos firmes pedindo ao Senhor livramentos. Estamos colocando essa oração para o futuro. Estamos semeando, estamos jogando essa oração para as próximas horas, para os próximos dias e também para os próximos anos. Tudo que nós estamos fazendo aqui são orações que estão preparando o nosso caminho. Amém? É nisso que eu acredito. Então, fique firme nesse propósito. Nós vamos até domingo nele. É um propósito muito específico que o Senhor falou comigo e estamos sendo fiéis a isso. Eu quero compartilhar um testemunho que eu recebi da Maria e ela escreveu assim: graça e paz. Tenho 2 testemunhos para compartilhar. O Senhor orava por pessoas que estavam com dor e inflamação no joelho. Eu já sofria com essa inflamação há mais de 1 ano. Tomava remédios e nada adiantava. Era tanta dor que chegava a andar mancando.
No momento da oração, tomei posse e hoje não sinto mais nada. Agradeço primeiramente a Jesus e também ao Senhor. O outro testemunho é na minha vida financeira. Graças a Deus, consegui pagar minhas dívidas. Obrigado pelas orações. Deus é fiel, Maria. Jesus está vivo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A palavra profética para você hoje é: passe nos pequenos testes. Como assim pequenos testes? Deus prova o nosso coração. Deus permite certas coisas no nosso caminho para ver como que nós vamos reagir. Ou você pensa que você vai cruzar aqui por essa terra e Deus não vai provar você? As provas vêm não para nos destruir, mas para nos fortalecer e também para nos tornar pessoas alinhadas ao propósito divino. Então você vai ter que começar a discernir os pequenos testes. Se você não passa pelos testes que Deus coloca no seu caminho, testes de fé, testes de obediência, você não pode ser levado a coisas maiores porque foi reprovado no teste. Eu tenho uma pergunta para você. Quando você estava na escola, se você não tirasse a nota suficiente, você passava mesmo assim? É claro que não. Você ia para uma recuperação. E se não passasse na recuperação, iria ficar no vermelho. E assim é também com Deus. Muitas vezes nós não conseguimos passar de nível porque estamos sendo reprovados nos pequenos testes. Eu quero ler uma passagem com você. Essa passagem está em João capítulo 9, do verso 1 ao 7. Preste muita atenção porque Deus vai falar contigo, porque nós temos que perceber as coisas de Deus. Temos que perceber o que Deus está colocando no nosso caminho. Tem coisas que não é, um grande passo de fé, mas é um pequeno teste. É um pequeno teste para provar o teu coração, para que de dentro do seu coração possa alinhar com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Olha o que está escrito aqui, João 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus, para curar esse cego, Jesus colocou lodo nos olhos do cego, mas deu uma instrução simples para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. Jesus fez a parte dele, mas o cego precisaria fazer a parte dele. Então, eu vejo que o milagre só foi liberado na vida desse cego quando ele passou no teste. Porque ele creu na palavra de Jesus e foi lá e lavou-se. E voltou vendo, a Bíblia diz, voltou vendo, depois de ter dado aquele passo de fé. Tem milagres que só serão liberados quando você passar no teste. Tem milagres que o céu só vai colocar no seu caminho depois da sua atitude, depois de você ter respondido a Deus com fé, depois de você ter respondido a Deus segundo o propósito dele na sua vida. Uma das maneiras de Deus falar conosco é através das impressões. Eu ministro muito isso nas escolas de profeta, eu ensino às pessoas isso. O que é uma impressão de Deus? É quando você sente algo dentro de você em relação ao próximo, em relação a algo que você tem que fazer. Você dá atenção ao Espírito de Deus que guia você.
O Espírito de Deus na nossa vida, ele nos guia. Essa é a voz interior, é a impressão de Deus em nós. E nós temos que começar a ouvir essa voz. É claro que a maior dificuldade que as pessoas têm é discernir se aquilo é das emoções dela ou se aquilo é o próprio Deus na vida dela. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. E o Espírito Santo, ele coloca impressões sim no nosso espírito, de ajudar uma pessoa, de resolver algo. Deus coloca no nosso coração, até mesmo de fazer uma caridade para uma pessoa. É Deus quem coloca no nosso coração, até em relação a negócios. Tem impressões que é Deus que coloca em nós. E nós precisamos entender, existe um propósito nisso. Existe algo maior por trás disso. Então, quando nós damos ouvidos ao que Deus fala conosco, e ali vem o pequeno teste de Deus, eu posso afirmar para você, o pequeno teste de Deus, porque Ele muitas vezes vai dizer para você lançar a semente, e lançando a semente, você vai colher. No início do meu ministério, eu não tinha carro, e minha esposa fazia faculdade ainda, estava se formando na faculdade de Direito, e eu, um jovem pastor cuidando de uma igreja. E nós éramos recém-casados, eu tinha passado num lugar e comprado uma pizza para a gente esquentar a pizza e jantar. E eu fui pegar ela no ônibus da faculdade e ela saiu mais cedo naquele dia e foi até a igreja. E nós sempre cruzávamos por uma rua, para ir para casa, íamos para casa de a pé, algumas vezes pegávamos ônibus, não tínhamos carro naquela época. E naquele dia, feliz, conversando, ela falando da faculdade, eu cruzei na frente da casa de um pastor. Que havia se mudado há pouco para a cidade. E, sabe, ao cruzar na frente da casa daquele pastor, o Espírito Santo me trouxe essa impressão interior, que eu deveria pegar aquela pizza e semear na vida daquele pastor. Só que eu tive uma luta muito grande interna para semear aquela pizza na vida daquele pastor. Já era noite, já era talvez 9 e pouco da noite, e eu sentindo dentro do meu coração, sabe, aquela impressão que eu deveria semear, mas ao mesmo tempo havia uma guerra dentro de mim, porque aquele pastor eu tinha ouvido falar, não sei se era verdade, mas eu tinha ouvido falar que ele tinha falado de mim e tinha falado de outros também, e eu pensei, como que eu vou semear na vida de alguém que falou de mim? Mas tudo bem, vamos fazer assim então, vamos obedecer a Deus. E eu peguei e bati palma na frente da casa dele, e ele saiu de lá assustado, porque ele não era gaúcho, ele era de um outro estado, então talvez não tivesse acostumado a alguém bater na frente de casa, mas eu bati na frente da casa e ele saiu, e junto com ele veio a esposa, e eu vi que eles abriram a janela dos fundos da casa, e os filhos deles ficaram olhando do lado de fora. E eu disse, tudo bom, pastor? Eu disse, boa noite, desculpa incomodar esse horário, mas eu estava aqui cruzando na frente da sua casa e Deus me tocou de semear essa pizza. Deus me tocou de semear essa pizza a você e está aqui, Nós não esquentamos ela ainda, eu comprei ela há pouco, tinha algumas pizzas muito boas na cidade naquela época. E eu disse, está aqui. E quando eu fiz isso, um dos filhos dele disse assim, olha, que bênção, Deus proveu, desde que a gente veio para São Paulo, a gente não tinha comido pizza ainda de novo. E, enfim, o pastor me agradeceu, ficou tudo certo ali. Eu acho que a partir daquele momento ali houve um acerto também, porque eu estava ali com o meu coração aberto, ele também recebeu de coração aberto, então Deus fez uma obra. E se houvesse qualquer tipo ali de discórdia, ali se desfez. E eu prossegui meu caminho sem a pizza, fomos para casa. Eu creio que ali eu recebi uma luz de Deus na minha vida. Por quê?
porque eu obedeci uma pequena instrução, uma coisa simples, uma pizza. Para mim era significativo, para minha esposa também, e também para aquele pastor, para aquela família era significativo aquilo. São esses pequenos atos de obediência que fazem com que grandes milagres sejam liberados na nossa vida. Eu creio que essas pequenas instruções que Deus dá, elas liberam coisas muito grandes no futuro. Lá no futuro, sabe, eu recebi uma colheita dessa semeadura que eu fiz. Mas não foi a única colheita que eu recebi dessa semeadura. Eu recebi outras colheitas. Por quê? Porque eu obedeci uma voz do Espírito Santo que falou ao meu coração. Então, seja sensível ao que você sente aqui embaixo. Não ignore isso. Aprenda a ser rápido em obedecer. Às vezes é dando um emprego para uma pessoa. Às vezes é dando uma palavra de consolo para uma pessoa que está passando por um momento de dificuldade. Às vezes, sabe, tirar o seu tempo, é algo que Deus coloca no seu coração. É algo que Deus manda você comprar, Deus manda você se conectar. Sabe, as pequenas instruções. Quando eu precisei entrar com os meus livros no aeroporto, aconteceu a mesma coisa. Eu estava orando e o Espírito Santo me deu uma pequena instrução. E a instrução que o Senhor me deu foi: pegue um valor e leve em dinheiro para aquela pessoa. E Deus me falou quem era a pessoa, eu marquei a reunião com essa pessoa, fui até o escritório dela e disse: o Senhor me mandou semear isso, e fiquei quieto. Só sentei para tomar o meu café e essa pessoa perguntou para mim: o que você precisa que eu faça por você? Eu não estava pedindo nada, eu só obedeci uma instrução. Deus me mandou pegar aquela semente em dinheiro e entregar para aquela pessoa. E ela me fez essa pergunta: o que você precisa? E daí eu disse: eu preciso de uma boa editora para colocar os meus livros dentro dos aeroportos e nas livrarias. E essa pessoa, ela me colocou em contato com o gerente da editora e depois com o dono da editora. E hoje meus livros estão em vários aeroportos. Uma instrução. Eu ouvi o que Deus falou aqui dentro de mim. As pessoas ignoram as instruções que o Espírito Santo coloca dentro delas. Muitas vezes Deus vai te acordar no meio da madrugada. Ou Ele vai colocar, sabe, uma preocupação em relação a uma pessoa. E essa pessoa não é da sua família, ela tem os problemas dela, você tem os seus, mas Deus vai colocar aquela pessoa na sua cabeça. E sabe o que Deus quer que você faça? Que você faça uma oração por ela? Ou que você faça alguma coisa para ajudá-la? Eu não sei, mas o Espírito Santo vai te revelar. Antes que Deus libere grandes bênçãos, Ele lhe dará pequenos testes. Deus fala conosco sobre coisas práticas e cotidianas. E esses são os pequenos testes. Quando Deus te manda ajudar alguém, ajude. Quando Deus te manda interceder por alguém, interceda. E se Deus colocar algo no seu coração de fazer, faça. É claro que toda a direção que Deus te der nunca vai ir contra a sua palavra. Sempre que Deus pede que você desista de algo, Ele nunca está tentando tirar de você aquilo. Ele está tentando conseguir algo melhor para você. Sabe, eu já entrei em grandes negócios, onde a oportunidade era maravilhosa. Mas, enquanto eu estava caminhando naquele negócio, tem coisas que me tiraram a paz. Deus me ensinou algumas coisas sobre negócios e eu sou muito fiel àquilo que eu aprendi da parte de Deus. E eu posso garantir para você, Deus sempre está certo no final das contas. Então aprenda a suspeitar de quando Deus coloca algo no seu coração, de quando algo não fecha aí dentro de você. São os pequenos testes, porque Deus está dizendo para você: eu quero ver se o meu filho realmente ele aprendeu o que eu ensinei para ele. Não abra concessões. Nas pequenas concessões se abre brechas. Deus quer que você obedeça a Ele nos detalhes. E um detalhe, é no seu dia a dia que esses testes virão. E eles responderão pelo seu futuro, pelo destino que Deus tem na tua vida. Amém? Eu espero que você pegue essa palavra,
sem passar nos pequenos testes, você não entra na plenitude do destino que Deus tem para a sua vida. Gravou isso? Sem passar nos pequenos testes, você não entra na plenitude que Deus tem preparado para a sua vida. Você tem que passar nos pequenos testes. Amém? Glória a Deus? Então o que Deus falar, faça. E Deus nunca vai falar contra a sua palavra. Amém? Mas Ele sempre vai tirar você da sua zona de conforto. Essa é a instrução que eu deixo ao teu coração. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Deixa aí o teu like, ok? Por gentileza. E pedir para você compartilhar essa oração com 9 pessoas pelo menos, certo? Mande para 9, se puder mandar para mais, manda nos grupos que você está, compartilha nas tuas redes sociais e que Deus te abençoe. Quem sabe isso não é um teste para você também. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor está tocando no joelho esquerdo de uma pessoa que está me ouvindo agora. Seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Deus me disse também, Valdemar, Deus estará contigo nessa reunião. Te dará sabedoria e a graça que você precisa. O Senhor também me mostrou uma pessoa que tem uma reunião com um banco hoje. O Senhor estará contigo nessa reunião. Te dará vitória em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, diga a Damares, eu estou visitando a filha dela. Eu estou entregando uma chave para ela que ela me pediu, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me mostrou a data 29 de agosto. Alguém faz aniversário nessa data, de 29 de agosto. Eu quero profetizar céus abertos sobre a tua vida. E também o Senhor me mostrou um grande desatar, que começa hoje, uma inauguração de um novo tempo em um novo lugar para a tua vida, seja você quem for que está aqui me ouvindo. Tem uma pessoa também que tem revenda de motos, trabalha com motos e tem revenda de motos. Deus está colocando você em um novo nível. As coisas começaram a acontecer e Deus ouviu uma oração que você fez. Por isso Ele coloca chaves nas tuas mãos, chaves de conquista, de prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você agora, eu quero te abençoar, todos que estão aqui, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, o Deus do livramento está agindo. Se Deus falou conosco sobre o livramento, vamos mergulhar nisso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço, Pai, libera, Senhor, das bênçãos sobre esta casa, sobre essa família. Que a paz entre, a abundância entre e o livramento do Senhor entre na vida, na casa e no caminho. Senhor, coloca uma cerca viva, guardando a vida dos nossos filhos, protegendo, livrando do mal. Pedimos a Tua proteção, pedimos sabedoria, pedimos luz para o nosso caminho, Senhor. Não nos deixa tropeçar. O que é do Senhor, que aconteça, e o que não é do Senhor, Senhor, tira do nosso caminho.
Oramos para que a mão do Senhor seja sobre tudo. A mão do Senhor seja sobre tudo. Consagramos esse dia ao Senhor, para que esse dia seja marcado pela mão de provisão, pela mão de milagres, pela mão que abre portas, no nome de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida, nossa família diante de Ti e pedimos Tua força, Tua saúde e Teu sustento sobre a nossa casa. Senhor, Tu és o nosso pastor e de nada teremos falta. Por isso eu oro, Pai, para que o Senhor dê ideias, para que o Senhor dê estratégias, para que o Senhor intervenha em problemas que essa pessoa está enfrentando, seja no seu casamento, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com outras pessoas. Dá vitória, Pai. Eu apresento o pedido de oração de cada homem, mulher, jovem que está orando aqui comigo. E eu oro, Senhor, para que as confirmações do Senhor sejam claras dentro dessa pessoa. Abre as portas para ela, abre as grandes oportunidades e guia ela pelo caminho certo, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção, eu peço o Teu milagre, eu peço, coloca a Tua mão e libera a mão de favor sobre ela. Em o nome de Jesus Cristo, abençoe a Espírito Santo. Guia, ilumina, Senhor, a todos da casa dela e traga união para dentro dessa casa, traga paz. Eu oro também, Senhor, por aqueles que têm grandes desafios pela frente, para que o Senhor possa dar vitória para eles, em nome de Jesus Cristo, e que essas impressões, elas se tornem cada vez mais claras dentro do nosso espírito. Espírito Santo, fala conosco, queremos ser guiados pela Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um excelente e abençoado dia a todos nós, que hoje possamos ver a bondade e a misericórdia do Senhor em todo o nosso caminho. Até às 9 da manhã, se Deus quiser, e depois às 18 horas. Um abraço a todos. Até mais. Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos intervenção e prosperidade, provisão sobrenatural na tua vida. Oramos, Pai, para que o Senhor coloque a mão em coisas que nós não temos o poder de mudar. Oramos pela Tua intervenção, que seja liberada em todas as áreas da nossa vida. Também oramos o nome de Jesus, para que provisões especiais cheguem à nossa semana, através de bons negócios, através, meu Deus, de pessoas, através de oportunidades, através de indicações, que o Senhor nos abra as portas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame do Teu favor e da Tua graça sobre as nossas vidas. Tira do nosso caminho, Senhor, tudo aquilo que pode nos afastar de Ti. Tira do nosso caminho, Senhor, aquilo que pode ser uma distração, uma perda, no nome de Jesus. Guarda nossos filhos, guarda nosso cônjuge, guarda nosso dia. Consagramos essa semana ao Senhor, para que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de milagres, marcada pelas intervenções do Senhor. Senhor, desfaça todo o acidente, desfaça toda a maldade, desfaça, Pai, toda a contrariedade, toda a inveja contra nós e nos proteja. Nos proteja, Senhor, até onde nós não vemos os nossos pontos cegos, no nome de Jesus Cristo. E pedimos ao Espírito Santo, nos conduza com graça, com favor. Também somos gratos a Ti, Pai, pelo Senhor ter nos trazido em paz, em segurança, da Escola de Profetas da Itália. Sou grato a Ti e agradeço pela Tua presença em nossas vidas, Pai. No nome de Jesus também oro, Pai, que o Senhor nesse momento fala comigo, para que portas sejam abertas para brasileiros em lugares, ó Deus, onde até hoje não tinha abertura. O Senhor me dirige a fazer essa oração nesse momento, pedindo ao Senhor para que o Senhor dê abertura, Senhor, no estrangeiro, para brasileiros que têm pedido a Deus oportunidades únicas que só são dadas a outros. O Senhor dará ao Teu povo também, aqui do Brasil. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria
poder estar aqui junto com você. Que a paz de Jesus, que a presença de Deus toque na tua vida e na tua família. Eu quero hoje ministrar 5 principais inimigos do teu avanço. Nós estamos começando um propósito essa semana, e essa semana nós vamos orar por intervenção e provisão. Duas coisas, intervenção e provisão. Tem coisas que Deus vai ter que colocar a mão. Amém? Estamos orando para que isso aconteça. A Bíblia diz que aquele que clama, o Senhor responde. Então nós vamos orar por intervenção do Senhor, para que o Senhor coloque a mão dele. E tem provisões que Deus pode liberar. O que são provisões sobrenaturais? É Deus trazendo aquilo que não está calculado. É Deus liberando um favor em comum sobre a tua vida, te fazendo não só prosperar, mas fazendo a tua vida ir para a frente. Isso é provisão do Senhor. E claro, também estaremos orando para que o Senhor traga aquela pessoa que não quer saber de Jesus, aquela pessoa que está longe, que está afastada do Senhor, sabe? Deus pode trazer uma intervenção para a salvação dela. Então nós vamos orar inclusive pela intervenção nessa área, para que pessoas sejam salvas, pessoas que estão indo por um caminho errado, mas que não querem dar ouvidos. Vamos orar para que Deus intervenha nessa situação, no nome de Jesus. Se você está dentro desse propósito e quer viver coisas maiores, escreve aqui nos comentários: estou dentro desse propósito. Serão 7 dias orando às 6 da manhã e às 18 horas e nós veremos milagres. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e vamos andar juntos, só vai fazer bem para você. Eu quero começar dando um testemunho da Fátima, e a Fátima escreveu assim: venho testemunhar mais uma graça recebida. Fiz exame de mamografia e o ultrassom da mama esquerda, onde apareceu um nódulo. Foi solicitada uma biópsia. Coloquei em oração durante a semana do propósito de reverter, pedindo que Deus revertesse o resultado dos exames e, graças a Deus, o resultado da biópsia deu negativo para neoplasia. Obrigado, Deus. O Senhor já faz parte da nossa família há 2 anos. Não perdemos um dia sequer as orações, pela manhã e à noite, que tem sido bênção em nossas vidas. Deus abençoe poderosamente. Eu fico muito feliz pelo milagre. E quando nós oramos muito específico por uma área, que nem a semana passada, Deus falou comigo para orar para que coisas fossem revertidas, você pode ter certeza que grandes coisas acontecem. Deus me deu uma palavra: 5 principais inimigos do teu avanço. E o primeiro que eu quero falar é a ignorância. A ignorância, ela é um adversário, eu posso dizer, feroz. Porque quando você não tem o conhecimento de algo, você trabalha com aquilo que você tem e você se move com aquilo que você entende. Mas quando você tem o conhecimento, você anda em luz. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Porque a palavra, ela abre teus olhos espirituais. É por isso que você tem que ler a palavra. É por isso que você tem que adquirir o conhecimento. Eu fico impressionado. Você sabe que toda escola de profetas, ela mexe comigo. Eu não tive, durante todos esses anos, nenhuma escola de profetas que não foi especial. Todas foram especiais. E a escola de profetas, ela tem algo. Ela é um evento que eu faço em hotel, não é em igreja. É um evento que eu faço em hotel. E sempre que eu estou ali com pessoas, sabe, eu fico maravilhado com aquilo que Deus ele faz. Porque existe uma iluminação que vem às pessoas de uma forma diferente. Elas começam a compreender certas coisas que antes não compreendiam. Uma senhora, ela me parou agora nessa última escola e ela disse assim para mim: olha, eu sou de outra religião, mas eu tenho ouvido as suas orações e Deus, ele abriu a minha visão para coisas que agora eu não consigo mais estar onde eu estava. O que você me diz? Eu digo: ouça o que Deus está falando. Daí eu estava indo embora e um homem que é de outro país também me parou na escadaria e disse assim: eu quero lhe falar que eu não sou cristão ainda, mas tudo está indicando que eu preciso me entregar a Jesus.
E ele disse assim: a minha família e eu seguimos outras coisas há muitos anos, mas eu vim aqui nessa escola de profetas e Deus está abrindo os meus olhos para uma realidade espiritual. E eu estou sentindo que eu preciso me entregar a esse Deus. Eu fico pensando, muitas vezes as pessoas estão nas orações, sabe, e estão até mesmo num culto, e elas não conseguem, sabe, entender o que está acontecendo no mundo espiritual, mas quando vem a iluminação do Espírito Santo, que o Espírito Santo tira as pessoas da ignorância, elas começam a ver as coisas de uma forma diferente. Por isso eu quero dizer para você que a ignorância é um inimigo. A ignorância é um inimigo. E toda vez que você é tocado por Deus, tem uma experiência com Deus, que seus olhos são iluminados através do conhecimento espiritual, você começa, sabe, a se entregar a uma verdade e a caminhar na direção certa, no caminho certo, porque Deus abriu os seus olhos. Então, a ignorância, ela precisa ser combatida com a revelação, com o conhecimento da verdade. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece o Espírito Santo, você é liberto da ignorância. E eu não falo só da ignorância, sabe, em relação a certas coisas aqui dessa terra, eu estou falando mais da ignorância espiritual. A ignorância espiritual tem prendido muitas pessoas, elas falam, tem gente que fala o que não sabe, porque não tem clareza no seu entendimento, não tem discernimento espiritual. Mas a ignorância acaba quando o Espírito Santo ilumina, quando a palavra de Deus ilumina. A ignorância acaba e aquela pessoa, ela começa a ver o caminho da vida. Tem muitas pessoas que não veem o caminho da vida, porque elas precisam ser tocadas por Deus. Elas precisam ter o seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo. O segundo inimigo do teu avanço é a procrastinação. São aquelas pessoas que deixam tudo para amanhã, é tudo para depois a gente vê, depois a gente mexe nisso, depois a gente resolve. Tem coisas que você não pode deixar para amanhã. Tem problemas que às vezes você está vivendo uma vida muito corrida e você não para resolver, mas que é necessário resolver. Um problema com o filho, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema com um credor, um problema com alguém que trabalha junto com você. O tempo que você deixa de resolver certas coisas na sua vida, você só está aumentando a infecção daquele problema. Então, às vezes, você vai ter que parar e dar atenção para aquilo para resolver. Eu acredito que grandes conflitos e guerras começam porque desde o início tudo é mal conversado. Tudo é mal conversado, tudo é mal resolvido. E então as pessoas deixam a coisa, é que nem uma panela de pressão, deixam, sabe, a pressão ficar tão grande, uma hora explode aquilo. Ou seja, nós precisamos entender essa palavra, procrastinação. Não deixe para amanhã coisas que você tem que resolver hoje. Eu oro por muitas pessoas e Deus me mostra, quando eu estou orando, principalmente quando eu estou em filas de oração, muitas portas abertas. E sempre que Deus me mostra portas abertas, são coisas que não foram resolvidas na vida daquela pessoa e que precisam ser resolvidas. Coisas que ela deixou para trás, coisas que ela ignorou. Inclusive tem sonhos que as pessoas têm. E isso está relacionado a portas que foram deixadas abertas no passado. A terceira coisa é o cansaço. O cansaço é um grande inimigo do teu avanço. Porque se você estiver cansado, você não tem ânimo para as coisas, você não tem alegria, você não tem a força que o teu destino exige. Agora, de que forma você pode melhorar o teu descanso? Porque para vencer o cansaço nós precisamos de um descanso. E muitas vezes o descanso não é parar de fazer o que você faz. O descanso é organizar a tua rotina diária. Tem duas palavras que eu carrego comigo: disciplina e hábito. O hábito, ele é filho da disciplina. A disciplina é aquilo que você faz mesmo você não querendo. Eu, por exemplo, eu tenho uma vida muito disciplinada quanto àquilo que eu faço para Deus.
Então eu tenho que ter uma disciplina altíssima. Eu tenho que ter uma disciplina altíssima. E essa disciplina me faz ter hábitos. O hábito de acordar, o hábito de fazer exercício para cuidar da minha saúde, o hábito de leitura. Sabe, eu tenho hábitos. Então, a disciplina, ela tem um filho e se chama hábito. Essas duas coisas, quando caminham junto, elas tornam a tua vida mais fácil. Então, você pode entrar num descanso quando você consegue organizar certas coisas na tua vida e ajustar também, porque a vida vai muito de ajuste. Ou seja, tem coisas que não dá mais para você, tem coisas que você não consegue entrar naquilo. E quando você caminha com Deus, você começa, sabe, a viver o que Deus tem para a sua vida, só que não da forma como o homem impõe, mas conforme o Espírito Santo te ensina. Deus me ensinou muitas coisas nesses últimos meses, e principalmente a organizar a minha rotina diária. E eu quero dizer exatamente isso para você. Mantenha-se em Deus, faça uma rotina que fique leve para você, e assim você vai caminhar, sabe, tranquilo, sem pressão, sem perturbação, porque essa é a vontade de Deus para você. O quarto inimigo do teu propósito é a superdependência nos homens. Ame a Deus, mas dependa somente dele. Você pode amar as pessoas, você pode amar, sabe, as pessoas que estão ao seu redor, mas você tem que depender de Deus. A superdependência dos homens nos leva a errar. A superdependência dos homens nos leva a cair, a tropeçar. Então eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, Deus tem um grande propósito para a sua vida, mas você precisa desenvolver, sabe, uma dependência maior de Deus. Tem gente que fica aguardando a vida inteira a resposta de alguém. Fica a vida inteira dependendo, sabe, da boa vontade dos homens. Você não vai ter isso. Eu tenho visto cada vez mais o homem em sua natureza, ele é inclinado para fazer o que é mal. Então, as pessoas esquecem do mal que fazem para os outros. Você pode não esquecer o que fizeram para você, mas quem fez o mal para você geralmente esquece. Então aprenda uma coisa, dependa de Deus. É por isso que siga as instruções do Espírito Santo para movimentar certas coisas que estão paradas na sua vida. Porque de repente você fica esperando um padrinho, você entendeu o que eu estou falando? Esperando um padrinho, alguém que lhe abra a porta, alguém que lhe ajude, alguém que estenda a mão para você, certo? E se você não mudar nada na sua rotina e nos seus pensamentos, você pode ficar estagnado na vida. Então, esse é um inimigo, a superdependência dos homens é um inimigo que nos trava e que nos impede. E o quinto inimigo é Satanás. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Esses dias eu ouvi uma das piores asneiras. Eu nem sabia que a literatura era tão conhecida desse autor. Mas para mim, uma tremenda asneira o que ele falou. Ele falou que o diabo, ele é como se fosse uma ideia do homem e não uma figura. Então ele fala que o diabo é a procrastinação, que o diabo é você, sabe, não discernir as pessoas que estão ao seu redor. Não, o diabo é uma figura e ele é alguém. O diabo é alguém que nós precisamos lutar, sim. Esse mundo apareceu para Jesus e esse mundo tenta muitas vezes, de alguma maneira, atrapalhar o teu propósito, o teu destino. E você tem que lutar, sim, contra as forças espirituais, porque existe um combate para que você não cumpra o teu propósito aqui nessa terra. Eu quero que você preste muita atenção. Você não está ouvindo alguém, sabe, que não tem conhecimento do que está falando. Eu tenho conhecimento do que eu estou falando, porque eu já lutei cara a cara com esse infeliz várias vezes na minha vida. Escute o que eu estou lhe falando. O diabo vai tentar lhe atrapalhar de todas as maneiras, sabe, que você imaginar, e até aquelas que você não imaginar, para lhe distrair no seu propósito.
Há uma guerra para que você não permaneça no seu propósito. Há uma guerra para que você saia do plano divino para a sua vida. Então, meu conselho para você é permaneça firme no propósito, que Deus vai te honrar. Permaneça firme, que você vai vencer esses inimigos que combatem contra a tua alma. Eu quero que você abra os olhos para a realidade espiritual que está ao seu redor. Amém? E é por isso que eu quero lhe convidar. Nós vamos ter uma masterclass agora, dia 6, 7 e 8. Semana que vem agora. Deixa eu só pegar direitinho a data aqui. E essa masterclass vai ser incrível. Aliás, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Serão 3 dias, segunda, terça e quarta. 7, 8 e 9. É uma masterclass chamada de Visões e Mundo Espiritual. Nós vamos falar sobre aquelas pessoas que têm visões abertas, pessoas que tiveram já arrebatamento de sentidos, pessoas que fecharam os olhos e tiveram visão. E eu vou ficar 3 dias ministrando sobre isso. Convidei também gente de fora para me ajudar. E tudo isso vai acontecer dentro da Academia Kingdom Global. Tudo isso vai acontecer dentro da Academia Kingdom Global. Eu convido você a se tornar meu aluno, inclusive hoje, certo? E se você tem dúvidas, também entre em contato com a minha equipe para você poder participar dessa masterclass. E essa semana eu já vou começar uma preparação, a partir de amanhã, eu já vou começar uma preparação para essa masterclass, certo? Onde eu já vou começar a tratar de alguns temas dentro da Academia Kingdom Global. Então, se eu fosse você, eu começaria a abrir os olhos para isso e me inscreveria na Academia Kingdom. Você pode ir direto no meu site para fazer a sua inscrição, www.vinicius7.com.br, ou aqui no link da descrição também tem o link da academia. Você é nosso convidado. Final do ano vamos ter uma grande escola de profetas, certo? Aqui no Brasil, em São Paulo. E logo, logo nós vamos passar as datas aí para vocês estarem se organizando para poderem participar. Eu estou convidando pessoas do mundo inteiro para vir para essa escola de profetas. Já convidei alguns profetas do exterior. Eu vou ter 2 escolas de profetas no ano aqui no Brasil, certo? Uma em maio, junho e outra sempre no final do ano, que será em novembro. Então você pode se organizar, porque nós teremos essa escola de profetas. Inclusive estarei nos Estados Unidos agora, mês que vem. E você que mora nos Estados Unidos tem a oportunidade de participar de uma escola de profetas. Você vai ver que a unção de Deus vai tocar a sua vida e vai ser algo incrível. Você pode entrar em contato com a minha equipe, o WhatsApp da minha equipe está lá no meu site. Entre em contato com eles e tenho certeza que vai ser uma grande bênção te conhecer, ministrar sobre a tua vida e você viver esse tempo de destravar e de rompimento. Amém? Muito bem, as suas orações de todos. Você que é nosso intercessor, para que você ore por esse projeto, porque eu sei que o diabo luta muito para que a gente não permaneça nesses lugares de influência, porque são milhares e talvez milhões de pessoas que estão assistindo nossos programas de TV todos os dias e pessoas estão sendo salvas, vidas estão sendo transformadas. Você precisa ouvir o tanto de testemunho que eu recebo de pessoas abençoadas através dos programas de televisão. Amém? Salmos 91, eu quero declarar, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida, mais uma vez eu peço, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deus está curando alguém de um problema nas vistas. Um problema que essa pessoa tinha constantemente, como se fosse uma queimação nas vistas. Não sei como que isso se chama, mas eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Minela, e Deus manda dizer para você, eu vi como se fosse um pacote chegando a você. Eu creio que isso representa uma bênção, algo que está para chegar, algo que vai vir como uma grande alegria para ti e para toda a tua casa. O Senhor também me falou, diga ao Roger, e o Senhor me disse assim, Roger, Deus está visitando a ti e a tua casa, e Deus está tirando, sabe, do teu caminho, é como se fosse, eu vi como se fosse cachorros latindo, tem algo lhe paralisando e tentando impedir com que você avance, Roger, mas o Senhor está desfazendo agora, sabe, toda essa resistência, toda essa contrariedade,
para que você comece a romper e você comece a avançar. Tem algo a ser feito e Deus tem lhe preparado para isso, em nome de Jesus. Deus também me mostrou uma data, 15 de agosto. Alguém que faz aí aniversário dia 15 de agosto e tem uma floricultura. Deus vai abençoar a tua vida de uma forma muito especial. Deus está preparando coisas para o teu futuro e está tirando essas resistências que impediam você de crescer e de avançar em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa com problemas aí no pescoço, problemas sérios no pescoço, seja qual for, eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você. Coloca aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você está pedindo uma intervenção do Senhor. Coloca aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você precisa de uma provisão especial. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Deus sabe exatamente o que você precisa. Amém? Eu creio nisso. Por isso, coloca aqui nos comentários, coloca o teu pedido de oração, coloca aquilo que você está orando para que o Senhor movimente, para que o Senhor mexa, que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, eu sou grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por essa escola fantástica que nós tivemos na Europa. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas e também por esse mês de junho, ter sido um mês de tantas mudanças, mas ao mesmo tempo de tantas bênçãos. Somos gratos a Ti, Senhor, hoje é o último dia desse mês e nos alegramos na Tua presença, nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e Te pedimos, ó Deus, tira do caminho dessa pessoa tudo aquilo, Pai, que é inimigo dela e que resiste a ela e luta contra o propósito dela. Eu me levanto agora contra toda ação maligna na vida dessa pessoa e oro por milagre, por intervenção, por mudança na vida dela agora, no nome de Jesus Cristo. Oramos para que haja uma intervenção dentro desse casamento, uma intervenção na vida dos filhos. Senhor, e essa pessoa que está perdida, Pai, essa pessoa que está longe do Teu caminho, essa pessoa, meu Deus, que virou as costas ou até mesmo se afastou, eu oro para que haja uma intervenção, assim como o Senhor interviu na estrada de Damasco, quando Paulo estava direcionado a fazer o que é mal e o Senhor encontrou ele. Nós te pedimos uma intervenção agora, para que se cumpra a palavra do Senhor, é tu e toda a tua casa. Tu e toda a tua casa, se creres no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Nós oramos por uma intervenção, Senhor. Oramos também por provisões especiais. Pedimos, abra portas, Pai. Abra oportunidades, abençoe negócios, traga liberações. Tudo que estiver travado, traga um destravar, traga um romper. Meu Deus, nós oramos no nome de Jesus, para que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse. Em nome de Jesus Cristo, dá vitória a Ele, Pai.
Dá vitória a essa casa, dá vitória a essa família, transforma realidades, muda vidas, muda histórias, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro por céus abertos, eu oro por mudança, eu oro por transformação, no nome de Jesus Cristo. Que seja quebrado as amarras, que sejam desfeitas as cordas de maldade contra essa pessoa e que ela e a sua família avancem a partir do dia de hoje. Oramos, Pai, consagrando esse propósito de 7 dias, para que haja muita intervenção e provisão especial. Colocamos tudo diante de Ti e pedimos um milagre, em nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o Teu poder, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, toda opressão espiritual saia do caminho dele e do caminho dela. Eu profetizo vitória sobre Ti e sobre a Tua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, receba essa palavra, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você pode. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.